Estamos iniciando mais uma semana na presença do Senhor para aprendermos um pouquinho mais aí acerca da Palavra de Deus. Hoje, domingo, lição de número 4. Vamos lá, irmãos. Foi alguma coisa lá. Lição de número 4, a confirmação de uma promessa. O texto áureo diz: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, depois de ti e suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Gênesis capítulo 17, versículo de número 7. A verdade prática diz: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Leitura bíblica em classe, eu convido a todos a se colocarem de pé neste momento. Encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo 17, versículos 1 até o 9. Meus irmãos, hoje eu gostaria de fazer aqui uma proposição aos irmãos nesta leitura, para nós fazermos da seguinte forma. Nós temos o versículo 1 até o 9, eu vou ler o versículo 1, aí todos os irmãos leem o versículo 2, eu leio o 3, todos os irmãos leem o 4, e o último, a gente faremos a leitura todos juntos. Podemos fazer assim hoje? Glória a Deus. Versículo 1 de Gênesis 17. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Todos. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Vamos orar neste momento. Por gentileza, pastor Zé Carlos, ore a Deus. Amém. Por gentileza, podeis tomar então o vosso assento. Graças a Deus. Meus irmãos, que lição, né? Que trimestre assim glorioso, que tema glorioso. E quem é que gosta de receber promessa, irmãos? Quem gosta de receber promessa da parte de Deus? Olha, observando esta lição, receber promessa é muito bom. Mas quando Deus vem ao nosso encontro e reafirma aos nossos corações
essas promessas é algo maravilhoso. Se eu pudesse resumir essa lição numa expressão, eu resumiria da seguinte forma. Era como se Deus chamasse Abraão e dissesse assim, ó, Abraão, lembra daquela promessa? Eu não esqueci. Porque já tinham se passado tantas circunstâncias na vida de Abraão, e lógico, irmão, circunstâncias, elas mexem com a gente, circunstâncias, elas, até por conta daquilo que eu expliquei na aula passada, né, do que é o ser humano dentro da tricotomia, como que funcionam as nossas emoções, os nossos sentimentos e tudo que humanamente, né, de forma que somos limitados, frágeis, né, em muitas questões, até porque nós não temos, né, conhecimento pleno em tudo, nós não sabemos, né, nós não temos nenhuma certeza pelos olhos humanos daquilo que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco, mas nós temos fé, né? E a fé nos possibilita vencer, né, derrubar muralhas, aí, derrubar gigantes, não é? A fé nos possibilita chegar em lugares que os nossos olhos humanos não contemplam. Assim é a fé, né? E o Abraão, né, agora aqui o velho Abraão, né, está aqui numa situação em que por várias circunstâncias ele passou, mas chega esse momento que para mim é um momento glorioso, que é quando Deus ele vem ao nosso encontro. Isso é o cuidado, isso é o ápice, é o amor de Deus, não é? Porque eu entendo que o Deus que chama, o Deus que promete é o Deus que sustenta, é o Deus que provê, é o Deus que está no controle da história. E isso é o que nos deixa assim tremendamente alegres, né? Então o nosso texto áureo que nós acabamos de ler aí, né? Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, a tua semente depois de ti, as suas gerações, por concerto perpétuo, para ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Ou seja, ele está reafirmando algo aqui que os olhos humanos de Abraão não conseguem ver, que é exatamente a questão da posteridade. Então, fazendo aqui um breve comentário sobre o texto áureo, observando este versículo aqui, o que é o versículo? Reflete o quê? Reflete a aliança eterna de Deus com Abraão e toda a sua descendência. Ou seja, Deus ele não apenas prometeu o que? Bênçãos materiais, mas ele prometeu, né, ele não prometeu só a possessão da terra, né, propriedades que teriam naquelas terras. Deus não prometeu só isso, mas ele prometeu muito mais. Ele prometeu o quê? Uma relação contínua e perpétua, não é? Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso aponta para uma nova aliança em Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa, uma posteridade maravilhosa, uma genealogia maravilhosa que vai terminar quando você olha, observa o Evangelho segundo escreveu Mateus, o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Abraão, filho de Davi. Olha que coisa maravilhosa, né? Então é algo assim fantástico. É um breve comentário. Verdade prática, né? Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Fazendo um comentário breve também aqui na nossa verdade prática, essa verdade prática, qual é a função dessa verdade prática? É nos encorajar a quê? Na confiança para com Deus. Por quê? Mesmo quando nós enfrentamos desafios ou longos períodos de espera, independentemente do tempo, lembra-se que na aula passada nós falamos muito de Cronos e de Kairos, né? Então, ontem na consagração aqui, a irmã usou, né? Ela leu aquele termo, né? Lembrou-se Deus de Ana. Olha que coisa maravilhosa. Ana orou, buscou a Deus com amargura de alma, não é? Num improvável, lembrou-se Deus de Ana. Ou seja, Deus, lógico, Deus não se esquece de ninguém. É como eu já falei, é uma linguagem antropomórfica. Ou seja, chegou o momento, agora é o momento, Ana. Tua madre vai ser aberta e o desejo do teu coração vai ser concedido. É uma coisa maravilhosa. E o gostoso é que Ana teve mais filhos depois. Por quê? Porque Deus não deve nada a ninguém. Eu acho maravilhoso isso daí. Eu acho fantástico, mas eu costumo dizer sempre o seguinte: infeliz é aquele, irmãos, que acha que faz favor para Deus. Você já pensou? Falei ontem, né, para os alunos ali neste ADEC, eu falo, eu estou aqui com vocês, eu estou dando o meu melhor, a gente está aqui falando, né, estávamos falando um pouco sobre a questão da salvação, eu falei, eu por si só de ser salvo já sou uma pessoa feliz, já ganhei mais do que eu merecia ganhar. Agora, além de dar aula, Deus me deu a chance de pastorear, além de dar aula, Deus me deu a chance de estar aqui, lecionando com vocês, aqui nesta manhã. Quando que eu imaginaria isso acontecer na minha vida? Mas lá atrás,
Deus tinha dito que ele, vou abrir a porta da palavra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E é interessante que Deus ele não falha naquilo que ele promete, irmão. Então, nesta manhã eu já quero é uma escola dominical, mas eu já quero que você acalente o teu coração. E se Deus te fez uma promessa, se Deus disse que vai te levar a algum lugar, se Deus disse que vai fazer algo, você pode, fique na tua posição, é só isso que você tem que fazer. Fique na tua posição. E você vai ver, eu posso te dizer, você vai ver. Eu afirmo com toda certeza, você vai ver aquilo que Deus tem na tua vida. Glória a Deus. Olhando para a nossa leitura bíblica em classe, que nós já fizemos, acabamos de fazer toda a leitura aí, o único comentário que eu tenho aqui, que eu acho maravilhoso, é o seguinte, o contexto de Gênesis 1 a 9, que é o contexto aqui da leitura bíblica em classe, que, se você perceber, toda vez que tem a leitura bíblica em classe, todos os tópicos da lição vão se basear exatamente na leitura bíblica em classe. O contexto de Gênesis 1 a 9, ele narra exatamente com a renovação da aliança, né, de Deus com Abraão. Por que a renovação? Porque ali em Gênesis 15, fora a questão da promessa do Gênesis 12, mas ali em Gênesis 15 já havia tido, né, Deus tinha feito algo ali. Aí a gente vai entender, eu vou explicar para os irmãos daqui a pouco o que Deus fez. Mas aqui foi algo que, uma renovação de aliança, onde Deus vai mudar o quê? Vai mudar o nome de Abraão, né, para Abraão, pai de multidões. E neste mesmo momento ele vai instituir ali a circuncisão como sinal físico, né? Ou seja, físico e eterno. E Deus ele se revela a Abraão, neste mesmo momento ele se revela a ele como todo-poderoso. Reafirmando o quê? A promessa de uma descendência numerosa, de nações e a posse da terra de Canaã. Então aqui você pode observar o que Abraão tinha aqui neste momento. Ele tinha algum momento de experiência com Deus. Algumas experiências Abraão já tinha com Deus. Algumas circunstâncias Abraão já tinha com Deus. Olha aqui mostra Abraão saindo da tenda, né? Deus falando com ele, olha, conta aí as estrelas do céu. Eu imagino que até 10, 15 acho que ele conseguiu. Depois, mas essa vai ser sua descendência. Já pensou, irmão, você olhar para um céu e dizer, isso é o que eu tenho para você? A areia. Então Deus, ele tinha algo na vida de Abraão. Abraão passa por alguns processos, são as lições que nós tivemos, lição 1, lição 2, 3. Foi para o Egito, enfim, tudo aquilo que os irmãos sabem que aconteceu. Mas agora Deus aparece a Abraão, olha aqui, Abraão, olha, Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus se apresenta a ele como Todo-Poderoso. Ou seja, antes que houvesse dia, eu sou. E não há nada que possa escapar da minha mão, operando eu, quem impedirá? Moisés, quando foi falar com o faraó, eu vou chegar lá, eu vou dizer que quem que me enviou aqui? Eu quero ir lá falar com o prefeito da cidade, eu quero ir lá falar com o desembargador, eu chego lá, eu sou o Marcelo Nejo. Não, mas quem que te encaminhou para falar com a preocupação de Moisés? Né? Fala que o eu sou te enviou. Quem é? É aquele que é ingênito, não gerado. É aquele que é antes de todas as coisas. É algo tremendo, não é? Ou seja, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Mais uma vez. Quando nós olhamos para essa palavra perfeição, quem é aqui, irmãos? Tem alguém aqui que é perfeito? Literalmente, na plenitude dessa palavra aqui, tem alguém aqui que é perfeito? Se você for, eu quero dizer que você está aqui no culto, você já faz parte da igreja triunfante e não militante, você já tem um corpo glorificado aqui no nosso meio, você é diferente de todo mundo. Porque não tem ninguém perfeito aqui no sentido, não é, literal desta palavra. Mas eu entendo aqui que quando Deus está falando, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, anda, norteia a sua vida debaixo das promessas. E eu vou te guiando, eu vou te mostrando e você vai chegar onde você precisa. E quanto mais comigo você tiver, menos você erra. E essa é a questão, irmão. Você pode perceber isso. Você pode perceber, principalmente eu tenho aqui, né, alguns irmãos e irmãzinhas aí já, né, com os cabelinhos brancos aí, por certo. Não é só o cabelo que está branco, mas esses cabelos mostram, evidencia a experiência de uma vida, de muito tempo, de uma caminhada.
E a gente percebe, né? Você pode perceber isso. Pessoas que estão em culto de ensino, pessoas que frequentam escola bíblica dominical, pessoas que são assíduas, né, na questão de cultuar. Não é que você vem no culto, a gente não encontra um culto ponto, a gente vem cultuar. Então, pessoas que são assim, elas sempre estão ali da mesma... Você pode perceber que elas são firmes, né? Eu, por exemplo, conheci a irmã Mara na época da minha conversão. A irmã Mara ficava ali do lado da irmã Ruth, lá na Aurélia, lá, dirigente de oração, aquela coisa toda. E a irmã Mara, mesmo jeito, irmão. Uma coisa, né? Mesma rocha, mesma... Tive o prazer de ser pastor da irmã Miriam, ali no São Vicente. Quando eu me converti, também estava... Mesma coisa, irmão, aquela coisa, aquela rocha, que é a mesma tocada, é fazendo visita, é a mesma coisa. E passa a luta, e já teve tumor lá, e já teve no seu... E está ali. Por quê? Porque você tem que andar na presença de Deus, esse é o segredo. Não tem outro segredo. Vamos lá. Os objetivos específicos aí da nossa lição hoje, primeiro, é mostrar, né? Primeiro, de modo geral, entender essa relação entre a confirmação das promessas de Deus, o concerto e o pacto, né? Mostrar o quê? Que Deus mudou o nome, né, de Abrão e Sarai. Apresentar o quê? A confirmação do concerto de Deus com Abraão. E por fim nós vamos terminar a lição falando do pacto perpétuo da circuncisão. A palavra-chave da nossa lição hoje é promessas. Olha só, que coisa maravilhosa. Então, o dicionário secular ele define promessa da seguinte forma. O Aurélio ele define assim: promessa é o ato ou efeito de prometer. Define-se como compromisso verbal ou escrito de realizar algo, além de representar uma afirmativa que gera esperança ou voto religioso. Etimologicamente falando, né, quando a gente fala da etimologia, é sempre bom a gente fala da origem da palavra, né? A palavra promessa ela tem origem, né, do latim promissa ou promissus, né, que significa prometida ou enviada adiante, ou seja, é algo que vai adiante, né? É algo que não para, assim, pura e simplesmente. O termo ele deriva do verbo promittere, né? Composto aí por pro, que significa à frente, e mittere, né? E que significa enviar ou lançar. Etimologicamente refere-se então ao ato de enviar à frente um compromisso ou uma palavra, ou seja, Deus ele não volta atrás numa palavra dele. Deus não é homem para que mente, nem filho do homem para que se arrependa, né? É maravilhoso. Por isso que receber promessa de Deus é bom por causa disso. Eu posso prometer a você e posso falhar, mas Deus não falha. Diz em Josué que de todas as promessas que Deus fez para o povo de Israel, nenhuma delas, nenhuma falhou. A definição bíblica aqui nós temos o quê? O significado bíblico de promessa refere-se às declarações divinas baseadas na fidelidade, caráter, propósito de Deus, garantindo bênção, salvação e provisão. Ainda dentro da definição bíblica, é importante entender que promessa é o contrário do que de barganha, gente. Não é uma barganha humana. Por quê? Porque as promessas de Deus elas são focadas no cumprimento dos seus planos. Ou seja, Deus não vai prometer nada a ninguém por capricho. Deus não vai prometer nada a ninguém porque ele faz média com alguém. Deus não vai prometer nada a ninguém porque é mais rico, porque é mais pobre, porque é branco, porque é negro. Deus vai prometer algo a alguém porque ele tem propósito. E os propósitos de Deus, os planos de Deus não podem ser impedidos. Jó chega a essa conclusão. Ele vai dizer que ele falava de coisas que ele não entendia. Que ele questionou coisas que eram muito além do entendimento dele. Mas ele diz que eu te conhecia de ouvir falar, porquanto agora os meus olhos veem. Ou seja, eu sabia que tu fazia promessa. Eu sabia que tu fazia. Eu, aliás, te buscava e oferecia sacrifício antes de ter lei, porque eu sempre acreditei em você. Só que era uma crença o quê? Era fé pura, mas agora é uma crença experimental, porque eu vi o que tu fez. Então, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos, ou seja, planos, pode ser impedido. Maravilhoso. Amém, meus irmãos? Então, vamos correr para a introdução, que já são 9h27, para a gente não perder esse tempo precioso lá no final. Vamos lá. Introdução da nossa lição. Deus prometeu que Abraão seria pai da multidão de nações. Mas ele já estava com 99 anos e sua esposa estéril estava com 89.
Porém, o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abrão, afirmando: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente, e depois de ti em tuas gerações. Gênesis 17 e 7. Neste caso e nesta oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre as suas promessas no tempo certo. Então nós temos aí o tópico de número 1 da nossa lição. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Então vamos lá. Bom, assim sendo, meus irmãos, o tópico de número 1, a palavra-chave aqui é nome. Né? No Antigo Testamento, né? Aqui, ó, Shem, é assim, pastor, que pronuncia? Não é Shem, né? Shem não é apenas um rótulo, mas a expressão de caráter, reputação e destino. Eu pesquisei isso do Vine, né? Ou seja, é uma expressão de caráter, reputação e destino. Ter o nome mudado aqui é ter o quê? A identidade, eu achei bacana é ter a identidade reposicionada. Interessante, por quê? Porque ninguém perde. Você muda o nome, mas o que acontece? A sua personalidade, você tem a sua personalidade. Mas é interessante que ele coloca, ter o nome mudado é ter a identidade reposicionada. Ou seja, você está aqui, mas é aqui que eu quero você. Ó. É você aqui. Então era mais do que uma mudança de nome. Era muito mais do que um mero protocolo. Mas era algo tremendo que Deus estava fazendo ali, na vida de Abrão. Subtópico 1, o novo nome de Abrão. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha. Como, por exemplo, você vê que eu grifei aqui na lição, eu coloquei em amarelo, para você entender alguns fatores que norteavam isso. A vontade, né, de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento, ou até mesmo as características físicas do bebê. No caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. Né? Gênesis 25 e 25. No caso de Abrão, seu nome original significava pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado. E o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria o quê? O pai de multidão, que era exatamente a questão aqui, a premissa de Deus nos planos, não é? Nos propósitos que ele tinha, através, os propósitos de Deus, por intermédio da vida de Abrão. Então, antes aqui de tudo, é importante a gente entender o seguinte, quando a gente vai falar dessa questão de nome, né, e os irmãos bem sabem, o pastor Roberto, essa questão do povo judeu, do povo hebreu, né, o pastor Roberto, ele é, né, mestre neste assunto, não só por ler. O pastor, ele tem conhecimento experimental, cultural, de ter vivido em Israel, e ele sabe como que isso funciona ali, né, vamos dizer, no Oriente, como que é isso, ele sabe, né, exatamente como isso se dá. E para nós é importante, depois vai ter até no decorrer da lição lá na frente, você vai ver que eu uso uma frase dele aqui na aula passada, que eu achei interessante, eu pus na lição, que a gente tem que entender isso. Essa questão de nomes, né, por exemplo, o povo judeu, né, era uma coisa muito importante e continua sendo, porque é um aspecto cultural. Eles associam, sim, essa questão do nome para eles é muito importante. Por exemplo, quem aqui conhece a história do Mefibosete? Que foi aquele filho de Jonatas, não é? Neto de Saul, que depois Davi vai lá e vai chamar Ziba. Né? O que significa Mefibosete, você sabe? Destruidor da vergonha. Agora, olha que interessante. Quando você para pensar nisso, Mefibosete, o destruidor da vergonha, é importante a gente entender o seguinte. Quando Davi vai perguntar para Ziba se tinha alguém da casa de Saul, onde é que Mefibosete morava? Em Lodebar. O que significa Lodebar?
lugar de vergonha. Quando você vai entender que ele estava vivendo junto com Maquir. Maquir era o que? Era um mendigo. Ou seja, quem vive de favor de um mendigo é mendigo duas vezes. Pensa nisso, a situação do Mefibosete. Mas o Mefibosete, ele sai de lá para viver, né, para sentar de contínuo, diz o texto, na mesa do rei. E tudo isso por quê? Nós estamos falando de pacto, nós estamos falando de aliança, de promessa. Tudo isso por quê? Por que Davi resolve perguntar de alguém da casa de Saul? Porque Davi era amigo de Jonatas. Então você tem que ir lá em 1 Samuel e entender o pacto, ou seja, o acordo que Davi e Jonatas fizeram. De um não esquecer do outro. Jonatas já não estava vivo mais. Mas Davi se preocupou com a descendência de Jonatas. Então, você percebe aí, né, que coisa bacana de você pensar que, né, que é muito além. Então, quando você pega e você olha essa questão do nome, é algo que a gente tem que realmente analisar e avaliar. Então, por exemplo, para o judeu e até mesmo, né, alguns, né, conversando com o professor Roberto, até mesmo o povo árabe ali naquela região, né, oriental, é muito comum que até hoje exista essa questão cultural e a pessoa associa essa questão do nome ao que a pessoa é, ou o que vai ser, ou o que ele quer que a pessoa seja, enfim. Então ele entende que aquilo pode ditar alguma coisa. É lógico que isso é diferente da nossa cultura, irmão. A gente aqui no Ocidente, a gente coloca nome no filho porque a gente acha bonito, a gente acha legal, ou tem aquela época do, né, o Marcelo, né? O Marcelo é a época da novela Selva de Pedra, lá em 1907, tinha o cara da novela lá, né? E aí toda a mulherada que nascia era Marcelo. Né? Você pode ver que a maioria dos Marcelo é tudo aquela época ali, 75, 76, é por causa disso aí. Mas é por causa disso. Esses negócios. Minha mãe só não deu certo uma coisa. O Marcelo da novela lá galã e não deu muito certo o negócio que minha mãe tentou fazer. Mas vamos lá. Então aí. Você entendeu? Mas o que é? É exatamente isso. Então, conversando com o pastor, a gente percebe. Exatamente isso. Então tem aquelas coisas, né? Então essa questão do nome é muito cultural. Então você vai, né, para determinados lugares aí do país, você vê, por exemplo, né, tem estado aí que vai dar nome, né, no filho, usa nomes compostos e americanos. Quer dizer, o primeiro desafio que a criança vai ter vai ser escrever o próprio nome, né? Kathleen. Né? Como é que a criança vai escrever aquilo no prézinho? Você imagine a situação. Kathleen, Carolina e Manuela, né? E aí fica aquela coisa. Nada contra cada um, né, irmãos? Mas o que eu estou dizendo é que é uma questão cultural mesmo. Né? Mas aqui, quando fala-se da mudança do nome, inserido dentro dessa questão aqui, desse contexto que nós estamos tratando, que é uma questão de pacto, é uma questão de um momento, né, de transição ali, um momento em que Deus está reafirmando o concerto com Abraão, é algo maravilhoso. Por quê? Porque a mudança do nome, aí é o comentário do tópico 1, subtópico 1, a mudança do nome de Abraão para Abraão simboliza o quê? A transformação divina e a confirmação das promessas de Deus. Isso nos ensina que quando confiamos em Deus, Ele nos dá o quê? Uma nova identidade e nos capacita a viver de acordo com o seu propósito. Olha que coisa maravilhosa. Ontem foi falado aqui, né, de novo nascimento, ontem foi falado aqui de regeneração, ontem foi falado aqui de santificação, né, dos aspectos da salvação na ceia. Subtópico 2, o novo nome de Sarai. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome de Sara significa mãe de nações. Olha o que diz a Bíblia sobre isso. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de te abençoar e hei de te dar a ti dela, guarda bem essa expressão, gente, a ti dela um filho. E a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Aqui está falando de descendência, aqui está falando de posteridade, gente. Ó. Então nós podemos ver, ó, por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus ele promove, eu coloquei em amarelo aqui e destaquei porque é maravilhoso isso,
que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem o seu chamado. O comentário desse tópico aqui, o que eu queria comentar desse tópico com vocês? Eu queria começar o comentário com uma pergunta aqui. Se o chamado era para Abrão, mudar apenas o seu nome já não seria suficiente? Por que mudar o nome de Sarai? É interessante isso, né? A gente pensar. Trazendo para o nosso dia de hoje, vamos lá. A igreja tem o quê? O pastor. E não tem a pastora, tem o pastor, mas tem a esposa do pastor. Agora, ainda que a esposa do pastor não seja pastora, ela está inserida no chamado do pastor? Ou não? Ou ela é só uma mera coadjuvante ali? Hã? Tá, por quê? Como? É isso aí. O que significa? Por mais que a responsabilidade pastoral ela está a cargo do pastor, tudo o que acontece com o pastor no âmbito pastoral, ele reflete também na esposa. Por quê? Porque a mudança de humor, né? As responsabilidades, os horários e as coisas, ou seja, aquilo que Deus tem na vida do pastor diretamente interfere na vida familiar. Então, você tem que ter uma esposa que anda o quê? Na mesma página. Por que às vezes tem filhos que às vezes se dispersam? Porque os filhos não conseguem entender aquilo que Deus tem na vida dos pais. E não entendem. Agora aqui, por isso que agora a gente pensa, lembra quando Deus fala para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela. O pastor explicou muito bem aqui essa questão, na primeira aula, da questão cultural, né? Da parentela. Por quê? Porque todas as vezes que tem essas lições, irmãos, as pessoas elas querem trazer de uma forma muito latente. Ah, fulano errou, Abrão errou, não era para levar, não era para fazer, não era... Eu entendo a lição e até a gente tem que tomar um cuidado para a gente não contrapor aquilo que está na lição. A gente não quer de maneira nenhuma fazer nada que venha contradizer o que está na lição, mas uma coisa que eu acho importante, é um desafio dar essa lição, porque ela não é uma mera lição, que nós estamos tratando de algo, trazendo para o nosso mundo hoje, analisar é muito fácil, mas tem que se entender e levar em consideração a questão da época. Né? A questão de Abrão lá no Egito, olha, não é minha esposa, é minha irmã, né? Tudo bem, né? Intencionalmente, ou seja, a questão é, Abraão sabia o que significava, né? Chegar com uma mulher de repente formosa no Egito, o que isso podia significar para ele, é minha irmã, mas de fato era, né? Meia irmã, mas era. Então assim, então é importante saber isso daí, é importante que a gente tenha esse conhecimento, porque amanhã você vai ser interpelado, já pensou, mas você sabia que a Sara era irmã de Abraão? Não, imagina, você está falando uma besteira, mas de repente você não sabe, é verdade. Então a gente tem que se ater a esses detalhes. Então, vamos lá. Por que mudar o nome de Sarai? Né? Eu coloco aqui. Sarai significa minha princesa, enquanto Sara significa mãe das nações. A mesma coisa que vale para Abraão, ou seja, se eu estou mudando, né, é uma mudança de nome, é uma mudança de identidade, ou seja, o que é a mudança de nome mesmo? Lembra que eu falei lá no começo? É um reposicionamento de identidade diante de Deus, ou seja, eu tenho uma obra na vida de Abraão e você está inserida nisso. E muito inserida nisso. Por quê? Porque se ele vai ter descendente, ele vai ter de quem? Quem que vai ser o descendente? Não é o servo lá, o Eliezer. Não. Não vai ser o Ismael da Agar. Mas o descendente dele, te darei um filho de ti dela. Você vai ser o canal. Vai ser através de você. Mas com 89 anos, com 89, com 95, com 105, com 150. Porque quando Deus quer fazer, não tem idade, não tem tempo, não tem nada. É o tempo de Deus, é Kairos. Vai ser de você. Então você também tem que estar na mesma página. Então, né? Sara significa o que? Mãe das nações. Ou seja, na mudança de nome, o possessivo minha, ele é removido. Ou seja,
A mulher que era princesa de um marido, agora vai se tornar o quê? Pela promessa, referência de povos inteiros. Ou seja, a estéril, ela é colocada no centro do plano redentivo de Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu não sei o que há de estéril na sua vida hoje de manhã. Eu não sei o que de repente está estéril, ou seja, que é impossível de você observar e dizer, vai gerar. Mas eu quero te dizer, Deus que abre madre, Deus que quebra a esterilidade, está aqui nessa manhã. Outro ponto importante a se destacar aqui nesse tópico é o seguinte, nesse subtópico, é o seguinte. Deus, outra coisa importante, mas a gente vive fazendo curva daquilo que é difícil da gente. Você já percebeu? Ou não? A gente vive fazendo curva daquilo que é difícil para nós. A gente faz curva, é o caminho difícil, é o trânsito difícil, sabe? São pessoas que às vezes são difíceis. Não vim para esse irmão me pegar aqui. Né? Então, a gente tem, é natural, é uma coisa nossa. Mas Deus não, irmão. Está lá o imundo. Imundo, imundo! Jesus está lá andando em direção. Não, mas não pode, tem que estar no vale do leproso. Imundo, imundo. Por quê, irmão? Porque Deus não faz curva de ninguém. Deus não faz curva da dificuldade. Sabe por quê? Porque a dificuldade, a nossa improbabilidade é um campo fértil para Deus fazer coisas tremendas e não mostrar quem Ele é. É maravilhoso isso aqui. Deus não ignora a esterilidade de Sara. Pelo contrário, Ele confronta isso. Vai ser de você. Vai sair de você. É das suas entranhas. Você vai ver, você vai pegar no colo, você vai ver nascer. Você vai sentir a dor do parto. E vai ser de você para você ver que eu sou Deus. Aleluia. Quantas vezes eu já não fui confrontado por Deus, irmão? Quantas vezes? Mas Deus nunca me deixou no meio do caminho. Ele não promete um filho de qualquer forma, Ele promete especificamente dela. Por que isso teologicamente é importante, gente? Porque Deus Ele não desvia dos nossos impossíveis. Ao contrário, Ele entra neles. Sara é mencionada em Hebreus, né? O escritor aos Hebreus vai mencionar Sara como alguém que recebeu poder para conceber. Olha o que diz aqui, ó, pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude. O que é virtude, gente? Virtude o que é? É a dádiva, é a oportunidade, né? É a condição, né? Deu à luz já fora da idade, ou seja, contrariando todas as leis naturais, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11:11. A galeria dos heróis da fé é maravilhosa e não à toa tudo. Qual é a característica de Hebreus 11, irmão? É Ctrl+C, Ctrl+V. Quem mexe com o computador sabe, né? Copia e cola, copia e cola. O que é copia e cola? Pela fé, 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 copia e cola. E o que é a nossa vida? Pela fé, pela fé, pela fé. Essa é a dificuldade. Porque a gente anda pela vista, pela vista, pela vista, pela vista, pela vista, e a gente só se estrumbiga. Você vê que beleza? E não é assim? Toda vez que a gente toma decisões, irmãos, abruptas, sem pensar, a gente não se dá bem, é a grande verdade, a gente vai sofrer a dor depois. E alguém tem que ser o culpado, a gente tem que pôr essa conta, tem que pôr isso na conta de alguém. Normalmente é Deus que... Foi o que eu fiz com meu pai um dia. Eu almoçando agora, essa última viagem que eu fiz no fim do ano com meu pai, aquelas coisas que estão acontecendo no Oriente Médio, meu pai, poxa, Marcelo, você é pastor, mas se Deus é isso, porque aí na hora que o negócio fica difícil, aí Deus é onipotente, onisciente, por que Deus não fez isso? Por que Deus deixa matar as crianças? Por que Deus deixa morrer o povo mutilado? Por que Deus... Aí a culpa é de Deus que o imperador Adriano lá no ano 135 prometeu uma coisa, 132 fez outra, e a culpa é de Deus. Foi Deus que colocou o palestino lá, foi Deus que... E tudo Deus que fez. Todas as vezes que a gente mexe no plano perfeito de Deus é assim. Então a gente tem que prestar atenção nisso, gente. Por essa razão devemos compreender que a mudança de nome não é uma maquiagem espiritual. Não é um amuleto, gente. Não é um misticismo, tá? Deus não chama Sara, mãe das nações, para ela se sentir melhor com sua dor. Isso não está na lição, tá, gente? É comentário que eu estou pondo aqui.
Ele a chama assim, em Cristo. Isso se torna o que? Porque em Cristo se tornará o que? Um fato. A nova identidade é garantia do agir futuro de Deus e não fuga da realidade presente. Não é uma fuga. Quando a gente fala, Jesus vai voltar, nós estamos fugindo de um problema que tem hoje. Não, irmão, é uma certeza que a gente tem. Com problemas, sem problema, com conta, sem conta, com emprego, sem emprego, Jesus vai voltar, porque isso não depende de nada disso. Entendeu? O negócio está difícil, o crente é tudo assim, Jesus vai voltar. Mas não, nós temos essa certeza, o crente é assim mesmo. O crente é desse jeito. Subtópico 3, o pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ria e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos. Colocou até um ano a mais aqui, né? Na dele e na dela. Coisa boa. Qual é o comentário do subtópico 1 e 3? Aqui eu quero entrar também, por quê? Porque aqueles pregadores mais inflamados vão dizer: Abraão, irmão, ele foi tão sorrateiro. Eu ouvi um cara falando de foi tão sorrateiro que riu de Deus. Não, irmão. Pelo amor de Deus. O pessoal está querendo enterrar o pai da fé de qualquer jeito. Não é assim. Esse riso, eu coloco esse comentário aqui porque eu entendo assim. Esse riso, ele não é um simples deboche. Não, irmão. Abraão não está debochando de Deus. Mas a questão não é sobre Deus, é sobre ele. Porque a questão não é sobre Deus. Deus é poderoso, é sobre mim. Né? É uma mistura de incredulidade momentânea. Presta atenção nessa questão da incredulidade momentânea. Porque tem incredulidade que é incredulidade de revolta, né? Que é uma coisa pior. Mas aqui é uma incredulidade momentânea que todo mundo aqui tem. Ou todo mundo acredita piamente no que vê. Não, vai acontecer mesmo. Tenho certeza. No meio na hora que você está no olho do furacão, no olho do redemoinho, momentânea com espanto ante as circunstâncias. Aqui entra o comentário do pastor que eu coloquei, que eu achei interessante. O pastor na aula passada, ele disse isso no final, eu achei importante pensar nisso. Ele colocou exatamente aqui, abre aspas: devemos entender que questões de ordem circunstanciais, sociais, culturais, ela influencia em nosso comportamento e tomada de decisão. Existem questões, irmãos, as questões governamentais, as questões econômicas, as questões, então uma série de coisas. E no caso aqui de Abraão, as questões dele, de idade, eu não sei como é que, se Abraão como é que era, se ele tinha com 99 vigor, né, para levantar, andar, correr, saltar, eu não sei como é que era a questão dele aqui, mas certamente, olhando, aí voltando, quando a gente olha hoje para é lógico, mas você vai lá na roça, você vê um homem de 90 anos, o homem está catando um machado lá, cortando uma árvore, eu com 50, colocar 15 dias em casa. Acabou, não tem coluna mais. Por quê? Porque a criação daquele homem, a alimentação, a vida dele, dorme todo dia, 6 horas da tarde, 2 da manhã acorda, toma suco, não toma Coca-Cola. Como é que a saúde do homem daquele é igual a minha? Agora é lógico, vamos pensar, ele já era um homem de idade avançada. O que significa isso, gente? Vamos lá. Que a fé de Abraão não é uma linha reta, sem oscilação. A gente tem que pensar nisso, como a nossa também não é. Ela é uma caminhada real, onde o coração alterna entre a confiança e a perplexidade, ou não. Agora, o que eu acho bonito é aqui, Deus não rejeita Abraão por isso. Não. Ele responde, reafirma, corrige, mas mantém de pé a promessa. Por quê? Porque Deus sabe das nossas limitações, irmão. A única coisa que Deus quer de nós é fidelidade. É o encontro de Jesus com Pedro. Pedro, tu me amas? 3 vezes a mesma coisa. Tu me amas? Tu me amas? Porque Pedro estava decepcionado com ele mesmo. Jesus falou que eu ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Eu disse que não faria. Não aconteceu. Eu fiz, pronto, eu já estou fora do propósito. Se Deus tinha algum plano para mim, se Jesus tinha algum plano comigo, se realmente ele vai ressuscitar, se realmente é verdade que ele vai falar comigo ressurreto, e se realmente é verdade esse aviso, esse recado que ele mandou dar para as mulheres, avisa lá eles e também a Pedro, eu vou lá porque ele vai me arrebentar agora. A conversa de Jesus comigo vai ser a seguinte, eu não falei para você? Você falou que não ia fazer, mas você fez, né? Então é o seguinte, só para você saber, você está fora, tá? Não, irmão. Jesus vai lá e fala, Pedro,
você precisa aprender que numa caminhada, oscilações vão acontecer. Eu conheço a tua fragilidade. Eu sei que você tem medo. Eu sei que em algum momento você vai ficar vulnerável, mas nunca se esqueça de uma coisa. Eu sei que você me ama. Eu sei que você confia em mim. Tamo junto. Aquela conversa de Mateus 16 continua viva. Abraão, tamo junto. Isso é bonito, né? Como é bom saber que Deus, Ele está conosco. Resumindo, irmãos. Tanto Abraão quanto Sara riem. Mas no final, o que vai acontecer? O próprio Deus transforma esse riso em testemunho ao mandar, né? E o menino se chama Isaac. Que significa o quê? Riso. Ele ri. Tá aí. Agora pode rir. Mas pode rir de alegria. Pode rir sabendo que eu sou um Deus que prometo e cumpro. O que era riso de dúvida vira nome de milagre, gente. Que coisa maravilhosa. Esse é o padrão de Deus. Ele pega aquilo que denuncia a nossa fraqueza e transforma em memorial da sua fidelidade. Então, quando eu falo Deus é fiel, é muito mais com adesivinho que eu colo lá no carro. Deus é fiel. Não. Quando eu digo Deus é fiel, eu estou dizendo: o Senhor é digno da minha total confiança. Eu sei que tudo que o Senhor disser vai se cumprir cabalmente, porque o Senhor é Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Quando você estiver nessa encruzilhada da vida aí, ó, o que a Bíblia diz? Ó, Coríntios 2:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Um ponto fundamental aqui de relevância. Há uma diferença entre incredulidade rebelde e fé fragilizada. Eu fiz questão de colocar isso aqui para a gente não ficar batendo no Abraão. A incredulidade... Faltou coordenação motora aqui. A incredulidade rejeita o que? A palavra de Deus e escolhe outro caminho. Já a fé fragilizada é aquela que ainda está diante de Deus, ainda ouve, ainda pergunta, ainda tropeça na promessa, mas não abandona o Deus da promessa. Está vendo a diferença? Essa fé que tropeça, mas continua, é a fé que Deus fortalece. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Ainda que caia, ele não vai ficar prostrado. É importante a gente entender isso. A espera prolongada, e aí nós estamos falando do processo, né? Pode o quê? Entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que para Deus nada é impossível. Sinopse do tópico 1. Deus muda o nome de Abraão e Sara de acordo com as promessas que ele havia feito. Tópico 2. Nós temos aqui: o chamado de Deus a Abraão foi especial. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? E 3, o concerto e as promessas. Vamos lá. Nós temos aqui, a palavra-chave do tópico 2 é exatamente o que? Concerto, aliança. Em hebraico aqui é berit, pastor. Berit, né? Berit indica um pacto solene, relacional, frequentemente selado com sinais, sangue e juramento. Não é um contrato frio, é uma relação vinculante onde Deus se compromete com o seu povo. Isso é pesquisa, tá, gente? Eu fiz aqui no Vine, só para vocês saberem. Agora o subtópico 1 da nossa lição aí. O chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor, ele confirmou o concerto ou o pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer a mudança do seu nome lá em Gênesis 17, 5 a 8. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa um pacto? Eu pergunto aqui, o que é um pacto, gente? Não é pato, é pacto. O que é um pacto? O que é um pacto? Vou fazer um pacto com você.
Um acordo. Olha aí. O que é um pacto, gente? Vamos lá, o que diz aqui, ó. O dicionário bíblico de Baker, ele diz o seguinte aqui, ó. É um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações o quê? Específicas. Olha que coisa maravilhosa aí. A primeira vez que vamos encontrar a palavra pacto nas Escrituras é em Gênesis 6:18, que vai falar lá, da aliança com Noé. No Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente o quê? Novo concerto. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e o novo acordo são estabelecidos por intermédios de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui a gente tem alguns exemplos aqui de aliança, pactos, ou seja, aqui, ó, pacto edêmico ou adâmico, Olha aqui, o que é? É a aliança do começo, ó. Quando eu olho para Noé aqui, ó, aliança noética, ó, a aliança da preservação, Ou seja, as coisas ruins subiram nas narinas de Deus, A aliança abrâmica, a aliança de um povo, Aí tem a aliança da lei, Moisés. Em Davi, a aliança do reino, nunca mais, o trono de Israel ficará vazio, E a aliança em Cristo, que é a consumação, Essa é a consumação de todas as coisas aí. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os pais de Israel, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável, e perseverante para com ele. Quais são? O comentário do tópico 2.1. Deus ele confirmou o concerto ou pacto com Abraão. O que é importante a gente entender nesse comentário? Eu quero trazer para você aqui o seguinte. Ó, Gênesis 12 é o quê? É a porta de entrada. Ó. Mas Gênesis 17 é o aprofundamento, ou seja, é quase uma reedição ampliada desse chamado. É como se Deus tivesse adendos ali. Além de reafirmar adendos. A aliança ela não é um evento pontual. É um processo de esclarecimento o quê? Progressivo, gente. Isso vai acontecendo, vai tomando corpo, Ou seja, em Gênesis 15, o que vai acontecer? Deus já havia cortado, por isso que eu falei lá no começo, depois eu vou explicar para vocês. Deus já havia cortado uma aliança com Abraão, passando sozinho entre os animais partidos. Olha o que a Bíblia diz. E sucedeu o quê? Posto o sol, houve escuridão, e eis que um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo, a tua descendência dei esta terra. Olha aqui. Ó. Então Deus ele passa. E neste momento é interessante que em Gênesis 15, ó, você vê que é um negócio que Deus assume o quê? Unilateralmente. Deus passa no meio dos animais ali, partidos, com sangue, e Deus passa ali no meio. Ou seja, ele assume unilateralmente as consequências do pacto. Já em Gênesis 17, o que ele acontece? Ele insere responsabilidade humana. Por quê? Porque ele coloca ali, ele põe o quê? A questão da circuncisão. Lógico, sem retirar o quê? O caráter gracioso da aliança. Depois nós vamos falar no tópico 3 da circuncisão. Subtópico 2. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único, e supremo era trazer o quê? Salvação, não apenas a uma nação, ou caso aqui Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria o quê? Todas as famílias da terra, por intermédio daquele povo. Por isso que é interessante, quando termina Gênesis, gente, você vê o quê? Uma família entrando no Egito. Quando termina o livro de Deuteronômio, quando termina o livro de Êxodo, você vê uma família, você vê um povo, uma nação entrando lá em Josué. É sempre interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque quando você olha para o livro de Êxodo, que você tem toda a história, os 3 ciclos de vida de Moisés, os 3 ciclos de 40 anos de vida, é importante entender que dentro do contexto histórico do livro de Êxodo tem o que ali? É dentro do livro de Êxodo que existe o contexto de Levítico, que é o manual do sacerdote. É dentro daquele evento do livro de Êxodo que a gente tem a questão do livro de Números, que chama Números por conta das contagens que tem,
dos censos que são feitos lá. E dentro desse contexto de Êxodo, a gente tem o quê? O livro de Deuteronômio, que é o quê? A reedição, ou seja, a repetição da lei. É que se fosse colocar tudo num livro só, você imagina o tamanho que ia ficar o livro de Êxodo? Então é por isso que tem Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas é tudo no contexto histórico que acontece ali dos 3 ciclos de vida de Moisés. No livro de Êxodo, só para vocês entenderem isso. Então, é uma nação, gente, né? Então Deus havia prometido que abençoaria todas as pessoas da terra. O conserto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser o quê? Luz aos gentios. Então, quando a gente vai olhar os 1000 anos lá da história de Israel, onde que esse povo vai falhar? É exatamente nesse intento. Qual era a ideia? A ideia era, Deus ele queria ser o quê? Um Deus de um relacionamento pessoal com o povo de Israel, né? Mas que Israel impactasse as nações através desse Deus. Mas, infelizmente, aconteceram algumas rupturas, algumas situações que aconteceram, divisão de monarquia, divisão de reino, não é? Uma série de coisas que a gente vai ver no decorrer da história, que não dá tempo de a gente falar aqui, e não é o caso assim hoje, mas assim, só para vocês entenderem, né, que a ideia principal era essa, era ser luz aos gentios. Deus ele nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo, porque tem gente que fala, não, Deus é um Deus, mas é um Deus só de Israel. Não. De jeito nenhum. Mas a salvação vem de onde? Vem dos japoneses, diz a Bíblia. A salvação vem dos ingleses, vem de onde? Do judeu, irmão. A salvação vem de lá. Jesus era o quê? Então pronto. A graça de Deus era e é para todas as nações. Isaías 49:6, 42:6. Vemos que esse concerto foi executado com êxito por meio de Jesus, né, por meio de Jesus Cristo e seus discípulos, que depois da sua ressurreição e ascensão do céu transmitiram o evangelho a todo mundo. Comentário do subtópico 2 é o seguinte: nesse tópico a expressão principal o que é? O propósito único e supremo era trazer a salvação a toda a raça humana. Ou seja, trata-se de uma leitura que ultrapassa, não é? Ultrapassa a fronteira nacionalista da aliança. Ou seja, Israel não é o fim, né? É o meio pelo qual Deus alcança o quê? Todas as nações. Olha Gênesis 12:3, diz aí, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que diz a Bíblia? Gálatas 3:8, ó, ora, tendo a escritura previsto, olha só, previsto, né? E quem que é o autor das escrituras, irmão, das Sagradas Escrituras? Hã? Quem que é o autor das Sagradas Escrituras? Deus. Teopneustos, né? Sopro de Deus, ó. Ora, tendo a escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, olha aí, então não é um povo só, né? Anunciou primeiro o evangelho a quem? A Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Então é o que a gente faz hoje. O evangelho está aí, a oportunidade está aí. Agora, quem quer? Quem quer é aquela história de ontem. Quem deu crédito à nossa pregação? Anunciou primeiro o evangelho a Abraão, ou seja, Paulo ele lê essa promessa em chave o quê? Cristológica, gente. Ele apresenta a aliança abrâmica como uma semente do evangelho. Olha que coisa maravilhosa. O Antigo Testamento não é apenas um pano de fundo histórico, ele carrega em forma, né, de promessa e tipologia o conteúdo que o Novo Testamento vai explicitar na pessoa de Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Subtópico 3. Vamos lá que foguete não tem ré, gente. O concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Então vamos lá. Quais seriam, né, essas promessas aí? Deus seria o escudo e o galardão de Abraão. Quando fala de escudo, fala de proteção, galardão. Seria o grande premiador de Abraão. Irmãos, nós temos alguém que há de ser o nosso galardoador. Lhe daria muitos descendentes e a terra de Canaã como herança. Olha que coisa maravilhosa, né? Bênção pessoal de um relacionamento com Deus, bênção, não é, de posteridade e bênção, né, de propriedades de terra e tantas coisas maravilhosas aí. O Senhor também tem o seu pacto conosco em Jesus Cristo e sua maior promessa de bênção para nós é a salvação da nossa alma. A vida eterna em Cristo é o bem maior que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la é preciso perseverar em Cristo. O comentário do subtópico 2 e 3 diz exatamente o seguinte, né? O ponto de destaque aqui, o que é? A maior promessa e bênção é a salvação da nossa alma. A terra, a descendência, a proteção, tudo isso, irmãos, converge para a salvação plena, né?
sermos de Deus para sempre em novo céu e nova terra. Ou seja, se a aliança abrâmica aponta para a restauração da criação, o Apocalipse ele mostra o final dessa história. Olha o que diz a Bíblia aí, ó. Apocalipse 21:3. E ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então, é algo maravilhoso, muito amplo, né? Sinopse do tópico 2, Deus confirma seu concerto com Abraão. Tópico 3, para a gente finalizar a lição, todo macho será, né, o pacto perpétuo da circuncisão. Todo macho será circuncidado. Quando deveria ser feita a circuncisão? E a circuncisão do coração. Palavra-chave aqui desse tópico é circuncisão, não é? Peritomê. Olha aí, né? No hebraico é mu, né? No hebraico e grego peritomê. No Antigo Testamento, mu descreve o que? O ato físico de cortar o prepúcio como sinal da aliança. No Novo Testamento, peritomê é reinterpretado como a realidade espiritual, onde o corte não é apenas no corpo, mas no coração pela ação do Espírito. Tá certo, gente? Então, todo macho, subtópico 1, todo macho será o quê? Circuncidado. Na renovação do conceito de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. Por quê? Vamos lá. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Bom, aqui o comentário que a gente tem é o seguinte, irmãos. Eu quero ser mais breve aqui, para a gente não perder muito tempo aqui, que já está terminando. Mas o nosso material de apoio aqui, o livro de apoio da lição, ele diz exatamente o seguinte, ó, que o macho adulto que não fosse circuncidado, ele era o quê? Considerado por Deus como grave pecado e deveria ser extirpado ou removido do meio do povo de Israel. O pacto ou concerto de Deus com Abraão tinha a circuncisão como sinal de marca física e visível do seu cumprimento. Então, o que é isso aqui? O texto de Gênesis 17, 12 até o 14 diz assim, ó: o filho de 8 dias, pois será circuncidado todo macho de vossas gerações, nascido da casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da sua semente. Ou seja, acontecia aquelas questões da compra de um escravo, por exemplo. Se era macho, tinha que ser circuncidado. Por quê? Porque se não fosse circuncidado, não tinha aliança com Deus, gente. Essa é a questão da circuncisão no Antigo Testamento. Né? Então isso aponta exatamente o quê? Para uma aliança eterna, uma aliança perpétua, que seria o que? Consolidada, agora não só, né, fisicamente lá na frente, mas isso deságua lá na pessoa de Jesus Cristo. Né? Ou seja, quem não está em Cristo, irmãos, tem condição, vai ser salvo, tem aliança com Deus? Sem Cristo. Então, quando deveria ser feita essa circuncisão? Né? Todo bebê, né, do sexo masculino devia ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas com o uso aí de anestesistas. Ou seja, existe, não é, essa questão até hoje. Né? O que diz a Bíblia sobre isso? E cumprindo os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus. Você vê, Jesus ele foi o quê? Circuncidado. E é interessante porque quando a gente fala de Jesus e a circuncisão, olha que legal. Aquele que é o mediador da nova aliança, esse é um comentário que eu ponho aqui, aquele que é o mediador da nova aliança submete ao sinal da antiga. Jesus ele nasceu, ele disse, lembra em Mateus que ele disse que não cuideis que vinha abrogar a lei, mas cumprir. Jesus ele cumpre plenamente a lei para depois o quê? Ou seja, ele marca a tua carne, ou seja, com a questão da circuncisão, para depois o quê? Em sua carne abrir um caminho o quê? Superior, ou seja, a circuncisão de Jesus aponta para o dia em que sua própria carne seria o quê? Rasgada na cruz. Ou seja, inaugurando um tipo de circuncisão definitiva, e a circuncisão ela tem que ser o quê? No coração. O que diz a Bíblia? No qual também estáis circuncidados com circuncisão não feitas por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Colossenses 2:11. O subtópico 3, para a gente finalizar, a circuncisão do coração. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato no seu filho Ismael, quando ele tinha 13 anos, e todos que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado quando já estava com 99 anos.
Não podemos nos esquecer que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece o quê? Incircunciso. Mas, como é realizada a circuncisão no coração? A resposta ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Na nova aliança, somente a circuncisão no coração, mediante a graça e a fé de Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar a vida de obediência e dedicação ao Senhor, né? Então, não se trata de um capricho ritual. Ele é muito significativo, porque é um sinal que recaía aí sobre o órgão da procriação. A tua descendência, a tua história, né? O que Deus está dizendo? A tua descendência, a tua história, a tua força geradora, tudo isso está sob a minha autoridade, né? E como bem disse o pastor Alberto, e aqui eu vou encerrando, é importante entender que para o judeu isso é importantíssimo. Quem não é circunciso, irmãos, não é circuncidado, não tem aliança com Deus. É simplesmente assim, né? Então, é importante que entendamos isso, né? Então, por que da circuncisão no coração? Num dado momento, Israel se gloriou do sinal e esqueceu-se do Deus da aliança. A circuncisão ela virou marca de orgulho étnico e não de comunhão. O apóstolo Paulo ele confronta isso. Olha o que a Bíblia diz para a gente encerrar aqui. Porque não é judeu que é exteriormente, nem circuncisão que é exteriormente na carne, mas é o judeu que é no interior, e a circuncisão que é o coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2 e 28. A sinopse, então, do tópico 3, o pacto de Deus com Abraão se torna visível mediante a circuncisão. A conclusão da nossa lição diz assim: vimos nessa lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas cumpridas. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Esta foi a nossa lição. E que Deus te dê uma semana maravilhosa, te dê vida, saúde, e que no próximo domingo estejamos aqui para falar sobre a lição de número 5, que vai falar sobre o juízo contra Sodoma e Gomorra. Deus abençoe, pastor.